Você realmente entende a hierarquia do Revit? Pois é, pessoal, eu acho que esse é um assunto que quando a gente começa, ele pode dificultar muito a nossa vida, mas depois que você entende, ele começa a trabalhar ao seu favor. Esse é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar durante as implantações e treinamentos que a gente faz aqui na Lupa, que ele mostra a hierarquia de uma forma mais simples. As tais famílias que a gente fala toda hora quando a gente está trabalhando em Revit, são todos os elementos que podem aparecer ali dentro do seu projeto, sejam 3D ou 2D. Necessariamente, essas famílias vão fazer parte de uma categoria, e dentro dessa família, a gente pode ter pequenas variações que a gente vai denominar como tipos. E dentro desses tipos, toda vez que você inserir um elemento daquele, a gente vai chamar de instância. Então, nesse exemplo, eu trouxe as colunas, que é a forma que o Revit costuma chamar os pilares. Nas famílias, eu vou ter uma variação de uma característica inerente, digamos assim, de cada uma delas. Então, nesse exemplo, eu trouxe a coluna circular de um lado e a coluna retangular do outro. Então, a gente está variando ali a geometria desse elemento. Dentro da coluna circular, eu vou variar uma característica específica dela. Então, nesse caso, eu separei a coluna circular de 60 e a coluna de 80. Então, estou mudando ali o diâmetro entre elas, mas as duas seguem sendo colunas circulares. Toda vez que eu inserir uma coluna circular de 60 lá dentro, o Revit vai considerar que elas são instâncias diferentes. Por que isso é importante, pessoal? Eu vou ter parâmetros que eles vão ser controlados por instâncias e parâmetros controlados por tipos. Os parâmetros de instâncias vão afetar apenas aquela instância que eu selecionei no momento de mudá-lo. Já o parâmetro de tipo, se eu mudo em um, ele vai mudar em todas as instâncias pertencentes a esse tipo. Isso acaba dando um nó na cabeça se você não sabe, porque você vai tentar mudar uma coisa em uma coluna específica, né, em um pilar específico, e vai acabar mudando todos os outros do seu projeto. É um recurso que agora que eu expliquei vai fazer sentido por que ele existe, né, para facilitar a vida, mas se você não sabe como ele funciona, ele vai dificultar. Então eu trouxe aqui aquele exemplo, exatamente como estava lá no gráfico que eu mostrei para vocês, com as tais das colunas. Nesse momento, eu tenho aqui, por exemplo, a coluna circular de 60 e a coluna circular de 80. Eu vou criar uma cópia aqui nessa coluna circular de 60, talvez mais de uma, vai, 3 cópias. E agora, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Se eu quiser mudar o diâmetro dessa coluna, vocês vão perceber que eu não tenho disponível esse parâmetro aqui na minha barra de propriedades, sem entrar no famoso editar tipo. Quando eu entro aqui dentro, eu vou ter disponível para mim o tal do diâmetro. O que isso significa para a gente? Que esse é um parâmetro de tipo. Esse parâmetro, se eu mudo aqui nessa janelinha, apesar de eu estar só com esta coluna selecionada, ele vai ser mudado para as outras duas que eu coloquei ali no lugar. Então, vamos dobrar para ele ficar bem grande mesmo. E na hora que eu clicar aqui no aplicar, percebam que todas elas mudaram. A outra possibilidade, pessoal, é de termos parâmetros de instância. Nesse caso, por exemplo, eu vou ter todos os parâmetros que estão disponíveis na barra de propriedades quando eu clico no elemento como parâmetros de instância. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, nível base, deslocamento da base, nível superior e deslocamento superior. Então, eu posso pegar só essa coluna que eu selecionei, colocar um deslocamento superior dela de 3 metros, por exemplo, e ela vai crescer sozinha, porque esse parâmetro é um parâmetro de instância, ou seja, não vai afetar os demais. É comum também, pessoal, que às vezes a gente baixe alguma família, né, algum catálogo de fornecedor ou coisas da internet, e pode ser que um parâmetro venha dentro dessa família como de instância e você quer que ele vire de tipo e vice-versa. Vou mostrar aqui como que a gente faz isso.
Entrando em um assunto um pouquinho mais avançado, que é a edição e criação de famílias, mas eu acho que esse é um tipo de alteração que é importante vocês saberem fazer para não travar você durante o processo de desenvolvimento de projeto. Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna circular e vou entrar aqui no editar família lá em cima. Nessa nova janelinha que se abre, eu estou editando diretamente a família. Então, aqui em cima ele até vai te mostrar o nome do arquivo da família, né? Coluna circular.rfa. Percebam que toda a minha barra de ferramentas está diferente. Não vou entrar muito nesse assunto agora, porque é um assunto extenso. Se for o caso, eu posso trazer depois. Mas para a gente mudar, por exemplo, o nosso diâmetro para ele ser um parâmetro de instância, a gente vai localizar esse íconezinho aqui, que é os tipos de famílias. Uma nova janelinha vai se abrir. E percebam que essa janelinha ela é bem análoga àquilo que a gente vê no editar tipo dentro do projeto. Aqui é bem simples. Eu vou localizar o parâmetro que eu quero mudar. Então aqui eu estou com o diâmetro selecionado e vou clicar no lápis aqui embaixo, editar o parâmetro. A única coisa que eu vou fazer é pegar o diâmetro que está como um parâmetro de tipo e mudar para um parâmetro de instância. Vou dar OK, OK novamente, e vou mandar carregar no projeto e fechar. Aqui o Revit vai te perguntar se você quer salvar esse arquivo, né? Isso significa que ele quer salvar esse arquivo separadamente, como uma família RFA no seu computador. Eu não vou fazer isso agora porque eu não vejo sentido. Depois que eu já mandei carregar lá dentro, ele vai te falar, olha, a família já existe, quer substituir? Eu vou falar sim. Agora, pessoal, eu vou ter acesso ao parâmetro de diâmetro por instância. Então aqui eu posso colocar esse como 75, por exemplo, e eu mudo ela independentemente dos outros que estão no mesmo tipo. No meu caso, só chamando a atenção, como o nome do meu tipo estava como 60 centímetros, ele agora está mostrando uma informação incorreta. Então, lembrem-se sempre do I do BIM, é sempre informação. Nunca deixem o nome do tipo com uma informação que não condiz com a geometria ou com o material, coisas desse tipo, porque você está passando uma informação incorreta lá na frente, vai virar um problema para você. Agora falando um pouco das categorias, pessoal. O Revit vai ter categorias para todos os elementos que existem aqui dentro. Para a gente verificar qual que é a categoria, basta clicar no elemento e ela vai aparecer tanto aqui em cima, né, do lado da palavrinha modificar, quanto aqui embaixo, em pilares estruturais aqui, por exemplo. E por que que isso é importante, pessoal? Quando a gente vai documentar um projeto em BIM, a gente pega aquele modelo que tem todas as informações e a gente vai separar vista a vista o que a gente quer ver e como a gente quer ver dos elementos que estão modelados. E o Revit faz isso através do nosso querido menu VG. Vocês devem perceber aqui, se vocês já assistiram a alguns dos outros vídeos, que eu falo desse menu direto. Aqui eu tenho a listagem de todas as categorias e eu vou ter, por exemplo, o controle da visibilidade dele, se é um elemento que aparece ou não. Posso sobrepor um padrão de linha, colocar uma transparência, achurar esse elemento quando ele é cortado. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou com os mobiliários em meio tom. Por quê? Porque é uma planta de pontos elétricos. Eu quero mostrar para a pessoa que vai executar o que tem ali de informação para ele poder entender onde que ele vai trabalhar e como que ele vai trabalhar. Aqui eu tenho, por exemplo, uma outra sobreposição das paredes para elas ficarem com a achura 100% preta. Tudo isso é feito pela categoria do elemento. Então, é uma parte fundamental de como a gente trabalha a documentação dentro de um projeto em BIM. E é esse recurso de configuração das categorias lá no VG, né, no menu Visibilidade e Gráficos, que vai permitir que você ganhe muita celeridade em fazer projetos aqui dentro do Revit. Nesse projeto de um concurso que nós participamos, por exemplo, a gente fez toda uma configuração de VG para uma elevação mais com cara de concurso, né, mais bonitinha, e a gente salvou em um modelo de vista para a gente poder aplicar e manter todas as elevações com um padrão visual, né? Isso aqui vai se aplicar a muitas coisas.
Eu posso ter salvo no meu template modelos de vista para paginação de piso, para ampliação de área molhada, para cortes, cortes perspectivados e por aí vai. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais disso. E é por isso que isso daqui é tão importante, pessoal. Essa hierarquia vai acompanhar o seu trabalho do começo ao final. E um bom entendimento de como a hierarquia funciona significa que você vai ser um projetista melhor e mais eficiente quando a gente está trabalhando em BIM. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se esse vídeo foi útil, deixa seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.